Esse mês de outubro, a nossa meditação pensamos sobre os projetos de Deus para cada pessoa. Ou seja, a gente pode colocar como frase, né, para desde o início nos ajudar, Deus ama todos com amor singular. Essa frase pode nos ajudar exatamente nisso. Deus ama todos com amor singular. Primeiro trecho do Evangelho que vai nos ajudar é a parábola dos talentos. Muito bem, servo bom e fiel, Mateus 25 e 23. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um 5 talentos, ao outro 2 e ao terceiro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, ele viajou. Esse trecho nos introduz na parábola dos talentos, né, no Evangelho de Mateus. O que São João Crisóstomo diz isso, né, ao ver esse texto? Vê no homem que viaja a figura de Cristo, que após a ascensão confia à Igreja seus bens espirituais, a graça e os sacramentos, para que sejam administrados até a sua volta. Então, é uma confiança de Deus, né? Eu confio até que eu possa voltar. Nós devemos sempre pensar nisso, né? O Senhor conta muito conosco. O Senhor, Ele tem por nós uma confiança enorme, né? Tanto é que Ele se tornou um de nós, né? Nessa condição de assumiu a condição humana. Por isso que devemos ter muito cuidado com a desconfiança que a gente possa ter com a humanidade. Quando a gente começa a cair numa espécie de as pessoas não valem nada, só confio na minha mãe. Esse tipo de postura não pode acontecer entre nós, tanto porque Cristo assumiu a condição humana e depois também porque Cristo, ao voltar, né, ao subir aos céus, ele confiou à igreja os 12 talentos, né? Depois, Santo Agostinho, no Sermão 94, ensina que os talentos são os diversos dons da graça, dados a uns em maior número, outros em menor, mas a todos com a finalidade de produzir frutos de caridade. O mérito está na fidelidade, não na quantidade. O Evangelho vai falando sobre isso, então qual que é o mérito? Não é quanto produzimos, não se trata de eficiência na produção, mas na intensidade de amor. É isso que interessa a gente entender no segundo Santo Agostinho. Já Orígenes interpreta os talentos como a própria palavra de Deus. Recebê-la é assumir a responsabilidade de fazê-la frutificar na vida pessoal e no mundo. Então, receber a palavra e multiplicar a palavra de Deus. Assim, os padres da igreja destacam que os talentos não são apenas capacidades naturais, mas o próprio depósito da fé a nós confiado. É que algumas vezes a gente pode cair numa interpretação muito restrita, imaginando assim que talentos são capacidades humanas. Tanto é que, vez ou outra, a gente diz a alguém, né? Ah, não guarda esse talento, já que você sabe tocar o instrumento, né? Coloca a serviço, né? Ou o risco também da gente ficar pensando que são capacidades ou coisas de artísticas, né? De fato, elas são, nesse ponto de vista, também, mas não é só. Então, aqui nós devemos pensar assim: a graça recebida que Deus vai nos confiando e como eu as vivo. O talento não é apenas uma habilidade, mas uma grande, naquele tempo, uma grande unidade monetária, né? Se acreditava que um talento é como se fosse 34 quilos de prata. E Jesus usa isto para demonstrar a desproporção do quanto ele confia em nós. E às vezes a gente se assusta com isso, né? Porque como que Deus é grande e quando olha para nós pensa de forma grande. Deus não pensa de forma pequena. Aliás, essa é a atitude do pai e uma mãe. Não pensa pequeno para os filhos. Quer que eles sejam grandes,
quer que eles produzam para o mundo, quer que eles sejam pessoas que mudam o mundo. Ninguém educa filhos para ficar pequenos, escondidos e sem produzir coisas ao mundo. A cena do senhor que viaja para o estrangeiro correspondia a uma realidade muito conhecida naquele tempo. Grandes proprietários faziam isso. Tanto é que isso se repete nos evangelhos em vários momentos, né? Como o vinhateiro, por exemplo, vou e vocês ficam cuidando da vinha, quando eu voltar eu me acerto com vocês, né? A frase central do Evangelho, Mateus 25:15, a cada qual de acordo com sua capacidade. Aqui se revela a pedagogia de Jesus, de Deus. Ele não exige de todos o mesmo, mas de cada um espera a fidelidade segundo o que recebeu. Então, se Deus deu a cada um as coisas, aqui também temos que evitar um outro perigo, de ficarmos comparando. Aliás, esse um dos pecados contra o Espírito Santo, do qual não há perdão, é a inveja da graça alheia. Parece que Deus deu mais àquele e menos a mim. Não podemos fazer isso, comparar. E o problema é até mais grave porque nós estamos duvidando que o Espírito Santo é sábio. Se Deus deu a alguns a mais, ou parece que deu, não me importa, né? Eu tenho que assumir as graças que me foram confiadas. Então, se eu fico pensando, parece que o outro tem mais, parece que as outras coisas se acertam, eu estou colocando em dúvida que Deus é sábio. Por isso que é um dos pecados contra o Espírito Santo. Assim, não é critério para nós comparar. Não podemos comparar. Deus dá a cada um conforme a nossa capacidade, né? A primeira mensagem da parábola que podemos destacar é que ele não entrega migalhas, mas riquezas abundantes. A vida, a fé, os sacramentos, as pessoas, tudo isso são tesouros. Então, o Senhor nos entrega grandes tesouros. São José Maria nos ajuda a olhar para essa realidade quando ele diz: não te perturbes se te conheces como é, assim de barro, não te preocupes, porque tu e eu somos filhos de Deus. Eis o endeusamento bom, escolhidos pela chamada divina desde toda a eternidade. Somos dons preciosos, porque desde sempre pensados por Deus. Deus conhece nossa fragilidade, mas confia em nós, porque vê além, não apenas o que somos, mas o que podemos ser, ajudados pela sua graça. Por isso, então, que de fato, se a gente não acolhe os talentos, a graça de Deus atuando em nós, estamos desconfiados da sabedoria de Deus. O Senhor conhece quem somos e sabe o que podemos ajudados pela sua graça. Então, por isso que a gente tem que dizer: olha, tua graça me basta. Tua graça me basta. E a gente tem que dizer: eis aqui, Senhor, o teu servo, como Maria disse, né? O que diferencia os servos não é a quantidade recebida, mas a resposta dada. Um deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1. Não importa a quantidade, mas como eles responderam. 2 responderam com gratidão e 1 respondeu com medo. Então, é isso que devemos estar atentos. A gratidão não deve ser entendida apenas como sentimento piedoso ou educado. É um dinamismo interior que alimenta a vida espiritual. Por que a gente tem que entender a gratidão não só como obrigado pelo que eu recebi? Porque a gratidão, ela atualiza e me joga para frente. Porque muitas vezes a gente, quando vai agradecer a alguém, a gente está pensando no que já recebi. Muito obrigado pelo que você fez isso. Muito obrigado porque você me ajuda. Muito obrigado porque você está presente em minha vida. Mas só que o agradecimento a Deus e também às pessoas tem sim memória. Obrigado por tudo que já me fez. Mas esse obrigado me faz estar no tempo presente, reconhecendo todos os bens que recebemos e, ao mesmo tempo, uma pessoa grata, ela pensa para frente. Ela pensa assim: se recebi tanto,
que devo fazer, oferecer tanto. Por isso, então, que o sentimento de gratidão deve envolver o nosso coração. A gratidão dispõe a alma a corresponder com generosidade aos dons de Deus. Quanto mais reconhecemos a bondade divina, mais espontaneamente nasce em nós o desejo de retribuir amor com amor. Isso que é a gratidão. Eu reconheço que sou amado. E o que eu faço? Amo. Entrego a Deus tudo que eu sou e também às pessoas. A gratidão não se limita à memória. Então, sempre vou lembrar disso. Não é só o que passou, mas ela transforma. Quem se reconhece agraciado é movido no amor e com mais ardor. É como se dissesse, poxa, quanto bem me fizeram, né? Que devo fazer? Fazer mais ainda pelos outros. Então, o sentimento de gratidão infunde em nós o desejo de amar e amar mais. O esquecimento, aí que vem o problema, a falta de memória dos bens recebidos, são as causas principais da tibieza. A tibieza é o pecado mais comum na nossa vida, né? O tíbio é aquele que é mais ou menos, né? O Apocalipse até diz, né? Seja morno ou seja quente. Seja frio ou seja quente. Se fores morno, eu te vomito. Então a tibieza é aquela pessoa que está no mais ou menos. Se a gente for olhar assim, essa pessoa cometeu pecados gravíssimos? Não. Mas ela é virtuosa? Também não. Então a mornidade. E até tem uma doença, né, que no início do século XX se falava muito, né? Normaloide. O que é o normaloide? É a pessoa que se adequa à normalidade das coisas, né? E que é uma doença. A pessoa não busca excelência em nada, não busca se tornar competente em nada, mas se acomoda com o mais ou menos. Então, esquecer-se de todo o bem que a gente recebeu, isso é terrível, né? A gente cai na tibieza. O coração ingrato perde o ardor do amor e cai na indiferença espiritual. Olha, a gente tem que ensinar as pessoas a agradecer, né? Sobretudo os jovens, crianças, né? Agradeça, né? Quando um pai ou a mãe chega a dizer até com severidade, já agradeceu, porque isso é um modo da pessoa se educar contra a tibieza, né? Agradecer sempre, né? E recomendo a vocês, já disse isso outras vezes, quando a gente fizer o exame de consciência no final do dia, não podemos reduzir o exame de consciência só na autoacusação. Ah, eu fiz, deixei de fazer, olha esse pecado. Tem que se incluir também o agradecimento. Obrigado, Senhor. Que é uma ação de graças, porque exatamente a gente vai reconhecendo o que recebemos de Deus e também das pessoas. Por isso, cultivar a gratidão é muito mais que educar o coração. É deixar que o céu venha morar em nós. Porque o céu vai ser lugar de gratidão. É um lugar que a gente vai encontrar todos e vamos dizer uns aos outros, muito obrigado. E diremos a Deus, muito obrigado. E aí vamos nos alegrar com toda alegria, né? Como recebendo um grande presente. Obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado por encontrar essas pessoas. Deste modo, a gente pode dizer que a gratidão é um jeito do eterno entrar no tempo presente. Porque a gratidão, ela se envolve o que já foi, o que é e o que eu sonho. Portanto, é um jeito de trazer o que foi, o que é e o que será para o momento presente. Quando agradecemos, experimentamos que o céu não está distante. Não é verdade? Pense, toda vez que a gente chega para agradecer alguém, a gente vem cheio de sorrisos, cheio de alegria. Isso é céu. Isso é um céu. E deste modo o céu se expande através de nós. Torna a nossa vida ordinária e cotidiana uma comunhão com Deus. Ser grato é habitar no céu e espalhar o céu. A gratidão na palavra de Deus aparece em alguns momentos, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus favores. O Salmo 103, versículo 2. Ou Tessalonicenses 5,18.
Em tudo dai graças ao Senhor, pois essa é a vontade de Deus a vosso respeito. Em tudo dai graças ao Senhor. Lucas, também 17:17. Jesus pergunta com dor: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Jesus esperava gratidão, ele não estava exigindo, porque ele sabia que aqueles homens ingratos, eles não levariam o amor para a frente. Só perceberiam o benefício recebido, ele está curado, que bom, não sei o que lá, mas o grato diria, aquele que voltou, foi Jesus, ele que me fez o bem, ele que olhou para mim, ele que cuidou de mim. A gratidão é a resposta justa de quem sabe que tudo é graça. Depois, os outros dois, o terceiro, ele tem medo. E ele reflete, Senhor, sei que és um homem severo. Aliás, tem o evangelho que até diz, né? Senhor, colhe onde não semeaste. Ou seja, vai dizendo coisas duras, né? Fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Aqui revela claramente uma preguiça. Ele nem pensou, né? Olha, pelo menos vou levar para o banco, né? Quem sabe lá pode render juros. Enterrou no chão, colocou no chão. Ele não quis se comprometer, criou uma falsa segurança e um medo, né? O medo é uma das forças que mais paralisa uma vida espiritual. Ele distorce a imagem de Deus, fazendo-nos vê-lo como patrão severo e não como pai amoroso. O Evangelho, Jesus conta a parábola, ele cria um placar, né? 2-1. 2 disseram, que bom, olha isso aqui, não sei o que lá. Se fosse pesquisa da USP, esse ganharia, né? Mas se é da Datafolha, dá certo, né? 75% a favor de Jesus. Mas, para dizer, veja, a que ponto que ele distorceu a imagem do pai, daquele homem, chegando a dizer assim, espera, você é severo, você pega onde não tem, e não sei o quê. Distorceu a imagem de Deus. Tornou-se um patrão severo, rude, o que não corresponde ao que os outros diziam. Obrigado, está aqui, olha, entra na minha alegria. E ele não. Então o medo paralisa, distorce a imagem de Deus. Por isso que a gente tem que lutar muito para que Deus seja Pai e ter uma relação pessoal com Deus. Porque se nós começarmos a pensar Deus como juiz, nós vamos ter um problema. Nós vamos cair nesse mesmo problema aqui. Vamos distorcer a imagem de Deus a tal ponto que no final da vida vai ter alguém com um facão na mão, São Miguel pronto para cortar a cabeça e jogar no fogo do inferno. Por isso, o amor, por isso que o medo paralisa. Eu vou repetir uma frase que já disse muitas vezes a vocês. O contrário do amor não é o ódio, mas é o medo. O contrário do amor não é o ódio, mas o medo. Por isso podemos então pensar que o ódio, que o amor é que deve superar tudo. Há uma música do TZ, né? Deus é amor, arrisquemo-nos a viver no amor. Aí sim, nós estaremos sendo fiéis a Deus, né? É de novo preciso distinguir o temor servil do temor filial. Já fizemos em outros momentos, mas o que é o temor servil? É o medo de ser castigado, de perder, do fracasso. Foi este que dominou o terceiro servo, o temor servil, o temor dos escravos. Os escravos têm medo. O temor filial, ou dos filhos, é um respeito amoroso, de quem não quer magoar o coração do pai. E a mágoa não querer magoar o coração do pai, não se trata de, deixa eu evitar fazer coisas que entristecem. Quem tem temor filial pensa assim, vou fazer o que ele gostaria que eu fizesse e vou fazer. Então ganha uma perspectiva de, deixa eu entender o coração dele e vou fazer o que o coração dele me pediria. Esse é o temor filial, que nós temos quando a gente recebe a crisma, a gente recebe o temor filial. E esse temor filial nos faz pensar, eu amo a Deus e sei que sou amado por Ele, agora eu vou procurar fazer o que Ele me pede, com criatividade.
Então, nós pedimos a Deus, dê-nos o temor filial. São João Crisóstomo tem uma frase bonita, né? O amor não é milagre, mas é construção. Amor não é milagre, mas é construção. Porque tem muita gente que acha que amor é um milagre, né? Ah, chegou essa pessoa na minha vida, nossa, é um dom de Deus, é um milagre. Sim, porque não é acaso que exatamente eu e vocês estamos nesta noite aqui juntos. Deus quis. De que modo vamos aproveitar isso, levar para a vida? Cada um de nós, com a graça de Deus, vamos entender. Mas não entender que é simplesmente um milagre, porque depende de construção. Relacionarmos uns com os outros, pensarmos em como vamos ser melhores como Cristo no mundo. É também verdade que dentro dessa construção é preciso encontrar a surpresa e a delicadeza de Deus. De fato, Deus nos surpreende. A gente está acostumado a pensar em Deus segundo a minha medida. Então, o que eu espero de Deus? E normalmente a gente faz orações, pedidos, eu espero que Deus faça isso. E desacostumamos que Deus pode nos surpreender. Ele pode chegar a qualquer momento do jeito dele e a gente pergunta, estou pronto? Quando o Senhor chegar com suas surpresas, né? E pode realizar grandes e verdadeiros milagres. Então a gente só espera milagres quando eu peço. Aí eu pedi que o Senhor resolvesse isso. Aí se resolveu, que milagre! Mas a gente esquece de outros milagres da surpresa de Deus que Ele vai realizando em nossa vida. Algo inesperado, uma delicadeza de alguém. Tudo isso é milagre de Deus. Né? Então, sabedoria para ver os milagres de Deus. Quantas vezes, por medo ou comodidade, nos fechamos e não acolhemos os milagres de Deus? Pessoas ou mesmo as coisas. Por quê? Podemos estar com o coração fechado por medo e por isso não sabemos acolher com gratuidade. Assim, então, sempre pensar, o amor sempre será uma construção. A fidelidade que nasce, como aparece no próprio Evangelho, parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. O coração agradecido e fiel entra na alegria do Senhor, já nesta vida e plenamente na eternidade. São Paulo diz, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com o que vamos receber depois. E notemos isso, né? O convite de Deus não é agora, senta, descansa, o próprio Jesus conta essa parábola, né? É o contrário, eu vou te dar mais, vou te dar mais coisas, né? Vou te dar mais graça para você, mais graças. Então, quando a gente acha, não, já fiz bastante, né? Prepara-te para fazer mais. Porque é assim que o Senhor age com aqueles que eu amo, né? Bom, daqui a 15 dias, alguns dias a mais, a gente vai celebrar a grande Teresa d'Ávila, né? E a gente conhece aquela história tão graciosa, né? De Santa Teresa d'Ávila, que trabalhando muito, né? Santa Teresa, ela literalmente se converteu quase aos 50 anos, né? E aí ainda tem esperança, porque se ela se converteu aos 50, está na hora de eu também, né? Mas eu fico meio desanimado quando eu olho para Santa Teresinha, né? 24 anos, né? São Francisco de Assis, 38, né? São João da Cruz, 41, 42. Esse pessoal foi santo, já está no céu, eu estou aqui com meus 51 e não sei o que faço, né? Mas quando eu lembro de Teresa d'Ávila, mas já está na hora de eu mudar mesmo, né? Eu fico pensando, senão estou perdido, né? E aí Teresa d'Ávila começou convento, reforma, batendo de frente, né? Ela era uma mulher extraordinária, né? Tanto é que São João da Cruz não queria se meter nessa história de refundar, de enfrentar, e foi preso. Tanto que foi preso, né? Mas quem deu um jeito foi Teresa. Falou assim, João da Cruz, você vai comigo nessa, né? E João foi, né? E aí a gente sabe que ele sofreu na prisão, né? E Teresa d'Ávila era tão prática que ele falou assim, olha, a gente tem que ser, os homens têm que ser mais missionários, né?
foi lá, arrumou um tesourão e passou-se nos hábitos, né? Aí o hábito ficou mais curto, agora vocês podem andar pelo mundo à vontade, né? Mas ela ali, fazendo a porção de coisa, um belo dia, indo de carroça, né, com as freiras, né? Não tinha van, né? Hoje seria a Kombi de freira, né? Era a carroça de freira, tá indo lá, né? E aí chega numa curva, chovendo muito, Espanha, né? Chove, chove, de repente faz uma curva. Hoje esse carro capota também, carroça capotava, né? Aí foi fazer, a carroça capotou, desceu o morro abaixo, aquela confusão, e aí pronto. Depois de muito ver, freira machucou, outras sujas de barro, né? E aí vai, depois que todas estavam calmas, Teresa d'Ávila teria dito, Senhor, veja, estou fazendo essas coisas, né? Ajudando, o senhor podia, sei lá, né? Cuida da gente melhor, né? E uma voz veio do céu, Teresa, é assim que trato meus amigos, né? E logo Teresa d'Ávila disse, é por isso que o senhor tem poucos amigos, né? Então, enfim, o Senhor confia mais em nós, entende? Então, quando a gente fala assim, caramba, né? Parece que quanto mais rezo, mais assombração aparece. É isso mesmo, você está achando o quê? É isso mesmo, o Senhor quer mais de você, quer que você enfrente com mais coragem, né? Porque precisa de pessoas fortes para revelar a fortaleza do amor de Deus, né? A vida cristã não se move pelo medo, mas pela gratidão. Não se move pelo medo, mas pela gratidão. O servo agradecido multiplica, o ingrato enterra. O amor constrói, o medo paralisa. O temor servil fecha e o filial abre e faz crescer. São José Maria diz, né, filho meu, é no teu coração que o céu se une à terra. É aqui dentro, né? São José Maria Escrivá faz essa observação. Né? Você acha que é lá no horizonte que o céu toca a terra? É no teu coração que o céu se une à terra. Assim, expandimos o céu aqui através da gratidão. Podemos pedir que tenhamos um coração agradecido, que nunca esqueçamos os benefícios que recebemos. Olha, são tantos, tantos, né? Eu tenho 25 anos de padre e fiquei 10 anos no seminário, né? E eu sou muito agradecido à Sociedade São Vicente de Paulo, né? Lá em Minas é muito forte. Existe a Caixa Dom Silvério. E essa Caixa Dom Silvério se organizou para ajudar os seminaristas, né? Dar condições de comprar livros, ter nossas coisas, né? E eu sou muito grato, né? Por quase 7 anos, a Caixa Dom Silvério me ajudou muito, né? E, enfim, e toda vez que alguém me pede alguma coisa, né? Ah, padre, ou na diocese, o senhor pode me dar uma palestra? Eu sempre me lembro de tudo que eu recebi, né? E depois, né, eu fui morar em Roma, né? Não saiu nada do meu bolso, né? A igreja, tinha um benfeitor americano que eu nem sei, eles não nos contam quem é, né? Então, uma família americana pagou toda a minha bolsa lá, né? Então, quer dizer, eu tenho que agradecer muito, mas como eu vou fazer isso? Vou ficar parado aqui e ser obrigado, viu? Eu vou devolver com a vida, entende? Deixa eu fazer, entende? Quando alguém diz assim, olha, padre tem que descansar, eu falo, não sei não. A gente tem que dormir o suficiente para não entrar em colapso, né? Mas a gente tem que gastar a vida com amor. Eu tenho muito que agradecer. Desde os pobres da Sociedade São Vicente de Paulo, porque essa era uma contribuição que vinha das conferências, né? E até mesmo esse benfeitor que eu não conheço e outros tantos, né? Se eu estou aqui com um pouco que eu sei, eu tenho muito que dizer obrigado, né? E agradecer mesmo, né? E assim manter a generosidade com todo mundo. Se eu tenho que agradecer, eu tenho que ser generoso, né? Então, o agradecimento não pode ser estático, ele tem que ser cheio de vida. Olhemos para a nossa querida mãe e assim também vamos concluindo. Mulher, Maria é a mulher fiel e agradecida. Ao meditarmos sobre os talentos, nosso olhar se volta naturalmente para Maria, a mãe do Senhor, modelo perfeito de gratidão e fidelidade. Ela é a cheia de graça, né? Aliás, uma coisa interessante, né? Quando os protestantes querem esvaziar a,
a virgindade de Maria, né? Mas o Evangelho diz claramente, e só diz dela, mais ninguém, de ninguém mais. Só diz de Nossa Senhora, a cheia de graça. Então, se vasculhar, a única vez que aparece a palavra grega, que traduzida é a plena ou cheia de graça, é só para Maria. E aqui a cheia de graça, isso a torna inteiramente realizada em Deus. Há uns 2 anos, uma menina perguntava assim, não, eu acredito que Nossa Senhora é cheia, ela é de fato virgem, mas eu disse logo a ela, mas você acha que ela não se realizou como mulher? Ela ficou interrogada assim, disse, olha, quando alguém encontra um grande amor, tanto quem está de fora nem se aproxima, e quem é também não deixa que aproxime, porque encontrou o grande amor. Então Maria se realizou como mulher, que a gente pode pensar assim, Nossa Senhora, sei lá, não foi uma mulher inteiramente realizada. Não. O seu corpo foi habitado pelas forças do céu. Tem coisa mais forte do que isso, né? Não tem. Então, por isso, que um dos modos que a gente entende a virgindade de Maria, a graça dela, né? Antes, durante e depois do parto, é porque ela teve o céu habitando dentro dela. A eternidade entrou, Deus esteve em Maria, né? E era pronto, né? Se Santa Teresa d'Ávila, né? A gente tem aquela famosa imagem dela, né? Ela está no momento de profunda graça e seu corpo está meio que lânguido, né? Como alguém que alcançou um gozo profundo. É a imagem de Santa Teresa d'Ávila de Michelangelo. Maria é a plena de graça. Então, Maria é cheia de graça porque recebeu o maior dom. E ela não enterrou isso com ela. Né? E mesmo quando foram levar Maria para sepultar, ela foi levada para o céu, ela é tão cheia de graça, tão agraciada, tão agradecida a Deus, que ela faz? Continuou fazendo bem a nós, por graça de Deus. Deus a permite. Então Maria apressa a cuidar da gente, como fez com Isabel, como intercedeu em Caná, como ficou lá nos pés da cruz. Assim então, se o servo é chamado a entrar na alegria do Senhor, Maria já participa da alegria. A minha alma engrandece o Senhor porque olhou para a humildade de sua serva. Maria está alegre, né? Mas como mãe, ela não guarda para si, mas cuida de todos nós. Pensamos então, recordemos que começamos dizendo isso, né? Deus ama a todos com amor singular. A cada um deu talentos segundo o que eles podiam fazer. Cabe a mim e você saber que eu e você somos amados com um amor singular e assim também vivemos nesse amor singular transmitindo graças e bênçãos. Que nossa Mãe interceda por todos nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicasses nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.